Eu cumprimento esse povo remido, esse povo adquirido pelo sangue do Cordeiro, com a paz e a graça do Senhor, e dizendo que é muito bom passar este momento fazendo meditação, uma pregação, com o intuito de glorificar o nome do Senhor, edificando a nossa vida. E eu já vou começar dando uma explicação, porque nesta semana eu prometi a você, ou eu falei com você, que eu daria testemunho da minha experiência de jejum, aquele jejum que eu avisei que ia ficar alguns dias ausente dos áudios, ausente das redes sociais, e acabei ficando mais tempo distante do que eu planejava. Então eu falei que ia relatar isso para você, só que eu escrevi, eu gravei, quando estava prontinho para mandar, eu deixei para mandar no dia que devia mandar. Aí eu fui para um momento a sós com o Senhor. E o Senhor me repreendeu, me exortou e disse que ele não seria honrado com aquele testemunho. Então eu não vou dar tal testemunho. De vez em quando, como hoje, por exemplo, eu vou citar algumas porções da minha experiência, mas não vou ficar aqui 26 minutos falando de mim. Espero a sua compreensão. E nós vamos então falar de um outro assunto hoje, que é a igreja de Laodiceia. Em Apocalipse 3, de 14 a 22, acompanha aí na sua Bíblia. Faça sempre questão de acompanhar a leitura a partir do seu exemplar da Bíblia. Antes da leitura, eu quero orar com você. Pai, nós nos colocamos diante de Ti com temor. A Tua palavra não é uma palavra qualquer. E a gente teme diante dela. E nós queremos que somente ela seja dita, porque ela é suficiente. Ela não precisa de complemento. Ajude essa pessoa que está ouvindo, que ela possa entender a mensagem do jeito que a mensagem é. E que ela seja edificada. Guarda esta pessoa. E toma conta deste momento. Para que neste momento tu sejas glorificado, o teu nome seja exaltado e a tua querida igreja seja edificada. Amém. Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação do Eterno. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amou. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu o venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante que a palavra do Senhor, por mais que a gente lendo ela fica pensando nos gentios, né, que estão em pecados, na verdade a Bíblia foi escrita para a igreja. Quem é que lê a Bíblia? Então não se vai escrever alguma coisa para alguém que não vai ler. A Bíblia foi escrita para quem leria. Então a vida fraca que está descrita na Bíblia é a vida da igreja. A igreja é assim, né? E é sobre exatamente isso que nós vamos meditar nesta palavra. Eu quero meditar a partir do verso 17. Para que você e eu pensemos que nem sempre aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos, a nossa concepção, a nossa percepção sobre nós mesmos é correta. Uma coisa é o que nós pensamos de nós, mas a verdade é o que o Senhor pensa de nós, porque Ele é conhecedor de todas as coisas, conhece os profundos. Então, o diagnóstico dele é o verdadeiro. Uma coisa é o que a igreja pensa de si, mas quem tem que dizer como a igreja está é o Senhor, porque é em relação a Ele que nós precisamos de uma avaliação, porque Ele é o Senhor. Então a avaliação deve ser de acordo com os padrões dele, deve atender aos requisitos dele, à lei dele. Essa igreja de Laodiceia, ela expressou de alguma forma, falando ou vivendo, a sua percepção sobre si mesma. E ela disse: eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, nu e cego. Aqui está no plural, por quê? Porque é o anjo da igreja. A carta foi escrita para o anjo da igreja. Então, esse anjo da igreja, ao avaliar a si próprio e a sua igreja, ele então concluiu que ele era rico e que não tinha falta de nada, era autossuficiente. Então aí a gente já vê a ausência da humildade. A igreja nunca pode sair da humildade. A humildade é a sua posição permanente. E quando somos humildes, nós entendemos que dependemos, que precisamos. E essa igreja aqui não dizia que não tinha falta de nada, não faltava nada. Não faltava. O templo estava equipado, a igreja estava equipada, havia muitas pessoas e as pessoas estavam muito bem. Mas o Senhor dá a avaliação dele. Você pensa assim de você, mas você nem sequer sabe. Ou seja, você diz que não falta nada, mas falta conhecimento. E você não tem conhecimento, você não sabe a sua realidade. Porque aos olhos de quem interessa, que é o Senhor, você é um desgraçado, você é um miserável, você é pobre, você é cego, você é nu. Uma exortação bem firme que o Senhor dá
a esta igreja de Laodiceia. Eu passei um tempo em jejum, como falei para você. De vez em quando eu faço um jejum com o propósito de passar tempo com o Senhor. Mas dessa vez ele me convidou para o jejum. É claro que toda vez que eu faço o jejum, eu sinto que ele está orientando. Mas dessa vez ele foi bem insistente, até que eu entendi que ele me chamava para um jejum de 40 dias. E ele também me avisou que eu seria tentado por Satanás. Eu achei isso diferente, mas eu pensei, o Senhor está comigo. Eu não tinha a menor ideia do que ia me acontecer. E não foi nada fácil. Aliás, foi bem difícil. Nas 2 últimas noites, foi bem difícil. E o meu jejum acabou sendo reduzido. Ao invés de 40, foram 31 dias só, porque não havia condição física mais. Eu já não estava andando, eu já não estava. Isso na última noite. Na última noite eu parei de andar, eu não tinha mais condições e eu estava ferida, porque foi exatamente o que o Senhor falou. A presença de Satanás foi muito real. E a presença do Senhor também foi muito real. Muito prática. Daí eu tive que ir para uma internação e por isso eu acabei ficando muito tempo. E amados, eu tinha uma saúde da qual não tinha nada a me queixar. E num dia eu estava bem, quando no outro dia eu estava internada. E a médica dizendo que era o último dia. Porque não havia no corpo propriedades suficientes para continuar vivendo mais um dia. E então, eu vi que a minha família foi uma equipe de resgate para me socorrer. O Senhor cuidou muito bem. Tiveram irmãos da igreja para ajudar, ambulância, o povo da ambulância, a equipe do hospital. Então eu, de um dia para o outro, eu comecei a precisar de muita gente. E uma outra coisa é que eu nunca trocava de roupa perto de alguém, eu não gosto. E de repente eu estava lá, ó, tomando banho na cama. Quando recebi a alta, vim para casa, continuei acamada, e minhas irmãs que davam banho em mim, me levavam ao banheiro, faziam tudo, me davam comida na boca. Então, uma total dependência e nua, impotente. Vamos voltar aqui para a igreja de Laodiceia. Às vezes a gente pensa que está tudo bem com a gente, que a saúde está bem, mas no outro dia pode não estar. Então Laodiceia tinha essa concepção muito boa sobre si mesmo. O anjo da igreja estava satisfeito. Ele não tinha nada, ele olhava tudo e não via nada assim que merecesse uma queixa. Tudo estava completo. As pessoas estavam bem. As pessoas daquela região eram ricas. Porque aquele lugar, aquela região era rica. E aí o Senhor dá essa avaliação que é exatamente surpreendente. Descomunal em relação ao que a própria igreja pensava de si. Eu imagino que essa era uma igreja muito satisfeita, o povo muito alegre, o povo feliz por se encontrar, por adorar ao Senhor, estava muito bem, pensando que tudo estava realmente bem.
Mas o diagnóstico do Senhor, os olhos do Senhor viam outra coisa. E o Senhor tem falado que assim está a igreja de hoje. A igreja pensa que está bem, a igreja está feliz porque o Brasil, em grande parte, foi vacinado, a pandemia aparentemente está controlada, as mortes diminuíram, os cultos já voltaram há muito tempo a acontecer normalmente. Os cultos, na verdade, aquilo não são encontros, né? As reuniões, os encontros, as celebrações voltaram a acontecer. Então o povo está feliz e descansado, seguro. Mas qual o ponto de vista do Senhor? Não fica seguro, não. Não fica confiante, não. Confia no Senhor, que Ele vai cuidar de você em qualquer situação. Nisso você pode confiar. Agora, confiar que acabou, não confia, porque o que vem é pior. Mas o Senhor que está conosco tem o mesmo poder. O poder dele não diminui e ele cuida de nós. E uma outra questão, mais importante ainda, é a condição espiritual desta igreja. Nós também estamos muito descansados, eu percebo a igreja descansada, achando que está tudo bem, que ela já sabe tudo, que ela está no ensino correto, que os pregadores acreditam que eles estão ensinando o ensino correto que o Senhor quer. E quem aprende está acreditando, nós, os aprendizes, estamos acreditando que estamos aprendendo a coisa certa, que tudo que nós precisamos aprender, nós estamos aprendendo. E quem ensina acredita que tudo que precisa ensinar está sendo ensinado. Mas todos nós estamos enganados, nós não estamos bem. Quem ensina tem a boa intenção de ensinar, mas não sabe que já foi enganado há muito tempo com muitos ensinos que não estão de acordo com a palavra. Porque a serpente sempre esteve presente para dizer: a serpente está pensando que Deus disse isso? Não, não é isso. Então nós temos que acordar, nós temos que despertar. Nós temos que despertar. Aqui o Senhor fala de uma liderança, de uma igreja que está pobre, que está e acha que está vendo tudo. Acha que está bem vestida porque tem roupas caras, por causa das riquezas que haviam na cidade. Acredita que está rico, mas o Senhor está dizendo: não está não, você é miserável. Miserável abaixo da linha da pobreza. Então, espiritualmente, era miserável, era pobre, era cego e era nu. Então, essa igreja que pensa que está vestida, eu que não gostava de trocar de roupa, não gosto ainda de trocar de roupa perto das pessoas, nunca trocava. De repente, eu estava lá exposta. Então, a nossa realidade é diferente do que a gente entende ser a gente. Nós temos que tomar cuidado com este engano. Tem uma amiga que eu gosto muito, é gente assim que ama o Senhor, aquela pessoa que tem um coração sincero diante do Senhor, prega o Evangelho. E ela me contou um sonho em 2018 ou 2019, e que eu sempre lembro dele, e semana passada eu pedi a ela eu pedi permissão para relatar esse sonho dela. Na verdade, eu perguntei se eu poderia relatar.
e pedi a ela que me mandasse o sonho. E ela então me mandou, porque ela tinha gravado. E ela contou o seguinte: em 2018, ela foi despertada para orar mais. Então, ela mudou a sua vida. Ela começou a passar mais tempo orando com o Senhor. E o Senhor foi dando revelações para ela, sonhos, revelações através de sonhos, através da palavra. E ela criou uma agenda dos sonhos. E lá ela tem anotado todos os sonhos que o Senhor tem dado para ela. E esse que ela me contou diz o seguinte: havia um grande rio, e ela disse que no percurso desse rio, as margens, próximo ao rio, havia vários vilarejos. Eu entendi isso como igrejas. E nesses vilarejos tinham filhos do Altíssimo que moravam ali. E ela morava numa dessas vilas. E a água desse rio era muito suja. Não se conseguia ver nada dentro do rio, só aquela água suja. E as pessoas estavam nesse lugar meio que desprotegidas. As pessoas estavam desnutridas. A primeira vez que ela me contou o sonho, ela disse que as pessoas estavam endemoniadas. No relato dela não existe essa informação. Mas, de qualquer forma, as pessoas estavam desnutridas. As pessoas não estavam bem ali. Porque havia fome. E ela disse que até os animais domésticos, tipo o cachorro, ela citou o cachorro, ela disse que dava para ver as costelas. E que as pessoas não estavam muito diferentes. Então faltava comida naquele lugar. E de vez em quando o pastor vinha num barco e do barco ele jogava feijão para as pessoas e lata de leite condensado. As pessoas estavam desnutridas, oprimidas, e de vez em quando elas recebiam esse tipo de comida. E ela olhava assim e ela falava para ele assim: não traz leite condensado, não. Traz mais feijão, então. Mas sabendo que o feijão não era um alimento adequado para aquela situação. Só o feijão não. E a quantidade de feijão era insuficiente. E ela diz que as pessoas comiam, mas elas queriam mais. Então elas comiam rapidamente aquele feijão. O feijão acabava logo. E as pessoas continuavam com fome. E o leite condensado é uma comida totalmente inadequada para o momento. Leite condensado é agrado. Leite condensado, disse a minha irmã nas suas pesquisas, uma vez que foi feito para crianças. Então, não é um alimento nutritivo que fortalece o corpo, que sustenta o corpo. E essa amiga minha disse que aquela situação incomodou tanto ela, porque ela era uma dessas pessoas que também estava faminta, e ela pensou: não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma atitude. E em todas as vilas era assim, era esse tipo de alimento. O pastor vinha, jogava o alimento ali e descia de barco, jogando, distribuindo o alimento para as outras vilas, os outros vilarejos. E então ela decidiu fazer alguma coisa e ela começou a orar.
olha a importância da oração e olha o que o Senhor estava fazendo, de que forma ele revelou a ela. Ele revelou a ela que era tão necessário orar porque a igreja está assim. Tem muita coisa dentro da igreja que ninguém está vendo, tem muita gente oprimida que ninguém está vendo. E nós pensamos que está tudo bem conosco. Como a igreja de Laodiceia também pensava. Porque as circunstâncias são favoráveis, são agradáveis. E por estas circunstâncias, a igreja de Laodiceia se avaliou. Então, quando a minha amiga começa a orar, ela diz que havia uma presença maligna tão forte que as árvores se retorciam, os panos se retorciam e davam nós. Então a presença maligna estava até nas árvores e panos. E ela foi orando intensamente, e aí resolveu orar colocando a mão nas águas, porque ela disse: não, aqui tem água e água é vida. Tem que ter vida nessa água. E quando ela começou a orar e pôr as mãos sobre as águas foram limpando e ela viu peixes. Olha, repito, a importância da oração e a necessidade da oração. Eu desejo que você que está me ouvindo seja despertado para orar pela igreja. Ora pela igreja, ora pela igreja, ora pela igreja. Não confie que as coisas estão bem, porque nós vamos ter muitas surpresas no dia certo. Comece a desconfiar das coisas. Comece a buscar o poder do Senhor, a misericórdia do Senhor. Ora pela igreja todo dia. E a igreja dessa amiga minha aqui não é mundial, não é universal, não é Catedral da Bênção, não é. Essas igrejas assim, malhadas, não é. A igreja dela é igreja boa. O líder dela é gente bacana, comprometida com o Senhor. Mas mesmo assim, todos nós estamos em situação difícil. Não fale mal das igrejas de São Paulo, porque não tem ninguém bem. Todos nós estamos em dificuldade. Todos nós. Nenhum de nós está bem. Todos nós estamos em falta, todos nós estamos carentes, todos nós estamos dependendo de muitas pessoas, falamos muito mal daquele que não está na igreja, chamamos de vários nomes aí, aquela pessoa que está fora da igreja, mas nós precisamos dela no comércio, nós precisamos dela no supermercado, no comércio de roupa, precisamos dela na padaria, nós precisamos dela no hospital, nós precisamos dela na justiça, nós precisamos, não podemos descartar nenhuma pessoa, nós somos dependentes. A nenhum homem considere comum ou imundo. Porque eles também nos são úteis e eles podem estar convertidos daqui a pouco. O Senhor ama eles tanto quanto nos ama. Mas o Senhor disse no verso 19
eu repreendo e castigo a todos quantos amo. A situação da igreja de Laodiceia não era boa. E a própria igreja não tinha a menor ideia de como ela realmente era. Pensava-se um quadro totalmente diferente. Mas ainda assim, o Senhor estava repreendendo ela e dizendo: eu repreendo e castigo a quem eu amo. A quem eu amo. Essa igreja estava no amor do Senhor. A igreja brasileira está no coração do Senhor, mesmo com todas suas fragilidades, sua fraqueza. Tem coisas boas também. Mas das coisas boas eu não preciso falar. O Senhor está nos falando nesse tempo daquilo que é fraqueza, daquilo que é ruim, daquilo que nos traz prejuízo, daquilo que nos destrói. São essas coisas que o Senhor está nos exortando para vencermos. E o Senhor dizendo ao anjo da igreja de Laodiceia: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se o anjo da igreja mudasse de posição, a igreja mudaria. Porque a concepção do líder é a concepção da igreja. A igreja, ela pensa como líder, porque ela ouve ele. Então, o chamado do Senhor é: ser zeloso, tenha zelo. Olha para a palavra direitinho, esquadrinha a palavra, pede ao Espírito Santo entendimento. Ser zeloso na vida, na santidade. Arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Então, essa igreja, nessa situação miserável, pobre, cego, nu, desgraçada, ou seja, desprovida da graça, tinha chance, era só se arrepender que tudo mudava. E o Senhor continuava batendo a porta dessa igreja, ele não desistiu dela, ele ainda está investindo nela, ele acredita, ele quer, ele convida ela. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, serei comigo. A coisa está difícil, mas nós podemos viver um relacionamento pleno, o Senhor está dizendo. Não está tudo perdido, dá tempo, vamos consertar. Há poder, o meu poder está disponível para consertar, a minha palavra está disponível para ensinar. O caminho está aberto para voltar para mim, a relação ainda pode ser muito boa. O Senhor está dizendo que a igreja ainda tem chance de mudar esse diagnóstico e ela não ser mais cega. Ele tem colírio para ela, ele pode abrir os olhos dela e fazê-la ver do jeito que ele vê. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha só para essa igreja pobre, nua, aparecendo as vergonhas dela, essa igreja desgraçada. O Senhor está dizendo que ainda há possibilidade do trono, o trono do Senhor. Amado, o poder do Senhor está disponível para mudar qualquer situação, qualquer pessoa, a qualquer momento. Depende de nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. Eu espero que você aprenda alguma coisa com essa mensagem e que você seja despertada como a minha amiga foi para orar pela igreja.
Clame pela igreja, clame pela igreja, porque o Senhor vai consertá-la. O Senhor vai consertar, o Senhor vai consertar a igreja. Ela vai mudar. E tomara que todos aceitem esta mudança. Querido Pai, aí está a tua palavra. Que o teu nome seja glorificado. Mais uma vez eu te peço. Que todos deem glória ao teu nome. Por essa postura maravilhosa do Senhor, de misericórdia, de graça, de ver uma igreja nessa situação e aí convidá-la para uma mudança e ainda com chance de que, havendo mudança, se assente no trono com o Senhor, do jeito que o Senhor venceu e sentou no trono com o Pai. Oh, meu Pai, mas a tua presença já nos basta. A tua presença nos basta. Nós não queremos ter ambição pelo teu trono, mas pela tua presença. E o sentar no trono é estar mais próximo de ti. É isso que é maravilhoso e grandioso. Guarda então essa pessoa, Pai. Guarde sua família. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor, o Eterno, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu me despeço assim de você, então, deixando-lhe um grande abraço e desejando que a graça e a paz permaneçam na sua vida e na sua casa, mas que você seja, que o seu temor e o meu temor aumente. E que a nossa busca, a nossa intercessão aumente também. Amém.